O Supremo Tribunal Federal decidiu que execução extrajudicial de dívidas hipotecárias é constitucional. Convido o professor Jorge Alexandrides para comentar essa importante decisão. Salve, salve, professor Jorge! Um dos pontos mais importantes, sempre que é tratado da obrigação de pagar, é a relação desta obrigação com a garantia ofertada. Pois bem, a garantia pode ser de natureza pessoal ou de natureza real. E uma das garantias reais, a hipoteca, foi palco de análise pelo Pleno do STF, através da análise de 2 recursos extraordinários, onde se discutia a recepção ou não do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição Federal de 1988. De um lado, o ministro Marco Aurélio defendia a não recepção deste decreto-lei por força da ofensa ao princípio do devido processo legal, na medida em que a perda da propriedade, que é um direito fundamental, depende da intervenção do judiciário para tanto, ainda que seja para uma execução de dívida. Quando nós pensamos, então, neste argumento, é fácil pensar de que somente por meio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, seria, então, possível a realização dessa expropriação para beneficiar o credor. Contudo, o que foi vencedor foi o entendimento trazido pelo ministro Dias Toffoli, alicerçado na jurisprudência do próprio STF e também do STJ, pela receptividade do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição Federal de 1988. E um dos argumentos lançados foi de que o credor, com base nesse decreto-lei, ele pode escolher se vai buscar o judiciário, e aí sim, alicerçados nas normas do Código de Processo Civil, a execução hipotecária, ou pode promovê-la de forma extrajudicial. Então, como uma dessas fases é possível a interferência do judiciário, entendeu-se que é permitida a execução extrajudicial da hipoteca. E olha só, isso não significa que o devedor esteja desprovido de defesa. Obviamente, o devedor pode questionar a própria execução hipotecária na modalidade extrajudicial por meio do judiciário. E justamente nessa toada, o STF decidiu e firmou tese em repercussão geral de que é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 70/66. E isso é muito importante porque o procedimento dessa execução extrajudicial é muito dinâmica, porque não havendo a purgação da mora por parte do devedor, o credor estará autorizado a realizar 2 públicos leilões sobre aquele bem, fazendo com que o leiloeiro nomeado para esta realização, com base, é claro, na ampla publicidade, na busca do regramento tanto do Decreto-Lei 70/66, como das normas que regem a atividade do leiloeiro, realize estes públicos leilões com vistas a satisfazer a obrigação do credor. E um detalhe interessante aqui, com base nesse decreto, que pode trazer, ou que irá trazer várias consequências, o próprio auto de arrematação, assinado pelo leiloeiro, pelo credor, se presente o devedor também no ato do leilão, ou a declaração de que ele não estava presente, bem como 5 testemunhas, é título hábil a transferência do domínio ao arrematante. Olha só que interessante esta análise que o STF fez no seu pleno, recepcionando ou tendo a interpretação de que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o Decreto-Lei 70/66, e que, por conta disso, ele pode ser plenamente aplicado. Isso também interfere, em certa medida, com base interfere na alienação fiduciária em garantia. Por quê? Porque também há um diálogo entre a alienação fiduciária em garantia e o decreto 70/66. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Muito obrigado, professor.